Por favor, meus irmãos queridos, abram as suas Bíblias e todos vocês que estão conosco, abram as suas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 5, versos de 6 a 11. Quero convidá-los novamente a se colocarem em pé, apenas porque vocês ficarão sentados ou permanecerão sentados no restante do tempo, apenas aqueles que puderem, não se sinta constrangido se você não puder levantar. Mas se você pode, fique em pé, vamos ler alguns poucos versículos. Leremos capítulo 5, versos de número 6 até o verso de número 11. A palavra vai dizer o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime em morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vocês podem se assentar, nós vamos orar e aí então nós daremos prosseguimento. Oremos então. Queremos, Senhor Deus, nesta noite, em sua presença, render graças por todos aqueles que estão esta noite, agradecendo-lhes pelos nossos visitantes, mas também implorando ao Senhor que o Espírito Santo mova os nossos corações. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades, bem como o Senhor conhece todos aqueles que aqui estão. E direcionou-me, Senhor Deus, a expor a Tua palavra. Então, é importante que nós possamos ouvir, atender e responder. Não sejamos maus ouvintes, mas que possamos verdadeiramente escutar a Tua voz, responder ao Senhor e isso influenciar positivamente as nossas vidas. Então, Senhor Deus, faz a Tua vontade, move o coração do Teu povo, move o coração daqueles que não têm Cristo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos amados, nós iríamos recomeçar hoje o nosso estudo sobre sofrimento, em pelo menos mais algumas semanas, mas aprove ao Senhor que pudéssemos abrir a Bíblia em outro tema e pudéssemos falar sobre o amor redentor de Cristo. Nós estamos, meus irmãos, num dos livros mais importantes da Bíblia, que é o livro de Romanos, e este livro de Romanos, ele expõe a graça de Deus de maneira que muitos outros livros eles fazem, mas não de maneira tão clara e aberta. Porque o que Paulo quis explicar aos romanos é que mesmo sendo pecadores, mesmo não sendo merecedores da graça de Deus que todos nós somos, e não apenas eles, que nós fomos comprados por Cristo. Que o amor de Jesus nos alcançou, mesmo quando nós não merecemos. Então aqui, meus queridos irmãos, no capítulo de número 5, Paulo vai falar sobre os resultados da justificação pela fé em Cristo. Um dos versículos que eu mais falo para vocês de cor, capítulo 5, verso 1, justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. E todos aqueles que não entendem, no futuro próximo você entenderá esses termos relacionados à salvação, justificação, redenção, propiciação, e tantos outros ãos que por aí existem, vocês saberão responder biblicamente, saberão o que quer dizer esses versículos. Então, o capítulo 5 começa falando sobre os benefícios que os cristãos têm por meio da fé, incluindo paz com Deus, acesso à graça e esperança da glória de Deus. Em seguida, nos versículos que estão além da leitura que nós fazemos hoje, o apóstolo Paulo vai falar sobre o contraste entre a obra de Adão e como o pecado entrou no mundo através de um homem e como através de outro homem, no caso o Senhor Jesus Cristo, o problema do pecado foi resolvido.
E aí, meus irmãos, o que quero, pelo menos, ficar restrito hoje é nesse capítulo de número 5. Usaremos outras passagens para dar, então, uma ênfase maior àquilo que nós veremos. Mas o que nos importa é aquilo que Paulo está dizendo nos versículos que nós lemos. Então, dos versículos de 6 a 11, o apóstolo Paulo ele vai destacar, ou pelo menos ele destaca a demonstração suprema do amor de Deus por nós. E o verso 5, ou pelo menos o verso 8, ele expõe isso de maneira clara, quando vai dizer que Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Então Paulo ele está enfatizando a universalidade do amor. Jesus ele não morreu por uma parcela de pessoas. Jesus ele morreu por todos os homens. Ele deu a sua vida por todos os homens, por todos aqueles imerecedores como eu, você, todos nós que já pisamos, ou todos aqueles que já pisaram nesse mundo. E nós que aqui estamos e aqueles que futuramente pisarão, o Senhor deu a sua vida para salvar a todos. Essa é a vontade de Deus. E aí, meus irmãos queridos, também é importante entender que o amor de Deus em Cristo é uma expressão máxima do amor de Deus. Já falamos um pouco hoje de manhã. E aí, então, no final, ou pelo menos no decorrer dos versículos de 6 a 11, o apóstolo Paulo ele continua a explicar os benefícios da salvação pela obra de Cristo, incluindo a reconciliação com Deus. Nós vamos chegar lá, mas a palavra de Deus, ela é sem dúvida maravilhosa para todos aqueles que creem em Deus. Porque nós saímos de um versículo de número 6, se vocês já vão estudar comigo, que demonstram a nossa ineficiência em nos salvar, até o final do versículo 11, que diz que aqueles que creram em Cristo foram reconciliados com Deus. Então, meus irmãos queridos, como é de praxe em muitas pregações, nós vamos ver 3 pontos. Às vezes, e nós que somos pregadores, nós sabemos e aprendemos isso no seminário, que quando se passa de 3 pontos, você não fala para a audiência, porque senão o pessoal já fica cansado antes de começar. Mas são 3 pontos. E aí a gente pode, então, estudar o que diz a palavra de Deus. Primeiramente, meus irmãos, leremos novamente versos de 6 a 8, que demonstrará a nós o amor de Cristo na cruz do Calvário. Novamente, a palavra de Deus vai nos dizer, verso de número 6, e talvez eu demore um pouco, porque às vezes as páginas da minha Bíblia elas mudam um pouco, mas eu quero, algumas vezes, meus irmãos, eu lerei esse texto na versão NVT ou algumas outras passagens. Mas esse versículo 6 a 8 eu quero ler na versão NVT. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, meus irmãos queridos, novamente, a maior demonstração de amor por Deus à humanidade não é permitir as perversões que hoje as pessoas querem. Não é permitir comportamentos pecaminosos. Mas o amor de Cristo foi demonstrado na pessoa de Cristo vindo a esse mundo, para dar a sua vida por nós. Ou seja, o que Paulo ele começa descrevendo no verso de número 6 é a condição da humanidade. O que nós somos? Fracos e pecadores. A versão atualizada, ela vai deixar claro essas palavras. A palavra no original grego para fracos significa literalmente impotentes. Ou seja, nenhum de nós temos o poder de mudarmos a nossa vida. Diante de Deus, as nossas obras, elas não têm poder nenhum. É por isso que é tão vazio quando pessoas dizem que chegarão a Deus pelas boas obras que fazem, ou por não fazerem más obras como alguns fazem. Vai comigo, por gentileza, para o livro de João capítulo 6, verso de número 44. João 6, 44, e posteriormente nós leremos Efésios capítulo 2, verso de número 1. Algumas vezes, como já é de costume de vocês, eu pedirei a sua ajuda para ler os versículos. Note, Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei
no último dia. Nós entendemos, e aqui não é o nosso desejo entrarmos numa discussão teológica, mas o entendimento da teologia bíblica é que há a obra de Deus no coração do homem para que este seja salvo. Nós não temos o poder por nós de chegarmos a Deus. E Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, verso de número 1. Você pode abrir lá. Efésios capítulo 2, verso de número 1. Paulo vai dizer o seguinte: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então a vida, ela não vem de nós. A vida vem de Deus. Então, quando Cristo, ou pelo menos quando a palavra de Deus nos diz que Deus, ele atua em nós, ou efetua em nós tanto o agir, como todas as coisas que nós fazemos, não que Deus nos direciona ao pecado, mas Deus, ele sabe de todas as coisas segundo o nosso procedimento. Deus, ele sabe exatamente aqueles que um dia render-se-ão a Cristo. Nós não sabemos. Mas é importante entender que se não tivéssemos conhecido Cristo, nós nunca poderíamos ter o conhecimento de quem Deus é. Existem, claro, pessoas que chegarão ao conhecimento de Cristo pela fé naquilo que Deus fez, como por exemplo no Antigo Testamento. Não existia Cristo na figura do Senhor, mas as pessoas criam em Deus e na sua obra salvadora, como por exemplo foi com Abraão, quando a palavra de Deus diz que ele creu em Deus e isso foi colocado sobre ele, ou foi lhe imputado como justiça. Hoje, para que alguém possa ser salvo, como lemos pela manhã, é necessário crer de todo o coração na ressurreição de Cristo e confessá-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Então não são igrejas que salvam, não são boas obras que salvam, não é o dinheiro que salva, não é a indulgência que salva, o que salva é somente crer em Cristo como Salvador e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Então o que nós entendemos, meus irmãos, e novamente eu digo a vocês que nós, sem Cristo, quando não estávamos regenerados, ou seja, quando nós ainda não havíamos crido em Cristo, nós estávamos, ou nós éramos incapazes de fazer qualquer coisa para socorrer a nós mesmos. É isso que a humanidade perdida não entende. Muitos ainda acham que as placas de igreja é que levarão pessoas à eternidade. O que nós pregamos é a Cristo. Não que esta igreja, não que certas práticas, não que certas tradições salvam pessoas. O que salva pessoa é Cristo. Crer em Cristo como seu Salvador. E isso, meus irmãos, foi, ou pelo menos é exatamente isso que Cristo demonstrou através do seu amor redentor. Ou seja, quando o capítulo 5, verso 8 vai dizer que Cristo deu a sua vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, ele sabia exatamente quem nós éramos. Ele sabia exatamente que nós não merecíamos. E essa é a graça de Deus. Em não merecermos, mas ele ter nos dado porque sabia que nós não conseguiríamos nos salvar. Quando nós nos remetemos ao Éden, ao jardim do Éden, lembre-se que quando Adão e Eva encontraram-se nus, quem lhes proveu vestimenta? Foi Deus. Aquelas figuras que você vê de Adão e Eva com folhas de banana, deleta aquilo. Aquilo é heresia. Porque Deus, através de um animalzinho, proveu as vestimentas para Adão e Eva. Então, desde os primórdios, o Senhor já estava demonstrando graça à humanidade perdida. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos de todos os tempos, ou por todos os crentes, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela não é por merecimento. É por isso que por vezes nós respondemos às pessoas que salvação não pode ser perdida. Porque ela não foi conquistada por nós, ela foi conquistada por Cristo. Ela foi oferecida a nós graciosamente.
Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós estamos expondo o evangelho, é muito importante dizer às pessoas que elas podem ser salvas, mesmo sem vir à igreja. Mas um salvo pode não vir à igreja? De maneira alguma. Porque nós entendemos que é a vontade de Deus. Nós entendemos o privilégio que é estar em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Nós entendemos como a ordem do Senhor é para estar na igreja, é para amar os irmãos, é para nos oferecermos a nós mesmos, aos nossos irmãos em Cristo. Então, meus irmãos queridos, o amor de Jesus foi demonstrado na cruz do Calvário. Mas vemos em segundo lugar, no verso de número 9, a justificação pelo sangue de Cristo. Você pode voltar lá para Romanos capítulo 5, verso de número 9. Eu vou novamente ler na versão NVT. E uma vez que fomos declarados justos pelo seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Meus irmãos, assim como eu já declarei a vocês, e por favor não tomem isso como uma espécie de orgulho, mas eu quero exemplificar para que vocês entendam. Por mais que eu tivesse boa vontade em entrar nos Estados Unidos, por mais que talvez eu tivesse o dinheiro para comprar a passagem, que eu tivesse as condições para me manter lá por anos a fio, se não houvesse a liberação por parte da embaixada, eu não poderia entrar nos Estados Unidos. É por isso que existe um trâmite onde você faz primeiramente o seu passaporte, você entra com um pedido na embaixada, você espera quantos dias necessários forem, e aí você vai passar por uma entrevista. E nessa entrevista, você vai entender se você é apto ou não. Como eu estava dizendo para alguns, o serviço de inteligência americano, ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, antes de eu chegar lá, primeiramente já estava definido por Deus o que iria acontecer, mas eles já conheciam qual era a minha vida. As coisas que eles me perguntaram, elas foram coisas honestamente irrisórias. Eu fui surpreendido porque eu fui com uma pasta de documentos, achando que eu teria que provar aquilo que eu iria fazer, aonde eu iria, por que eu iria, e eles não quiseram ver nada. Então, a partir do momento que aquele rapaz que me atendeu, ele disse, o seu visto foi aprovado, eu posso comprar a passagem, chegar lá na imigração e dizer, eu fui permitido entrar nos Estados Unidos. Ou seja, houve uma justificação. O meu pedido agora foi aceito. O que Cristo fez por nós? Lembre-se, nós somos pecadores. Eu achei a coisa mais linda, a Helena com aquele óculos. Se você não viu a Helena de óculos, você vai dormir essa noite com uma imagem linda na sua mente. Mas quando você olha a Helena, que aqui na igreja ela entra muda e sai calada. Eu falo oi para a Helena sequer olha na minha cara. Mas o dia que o Oséias e Deise precisaram, eu ouvi junto com as meninas na minha casa, ela ficou na minha casa, enquanto eu estava conversando com a Tati, eu ouvi uma voz desconhecida, e era a Helena. A Helena falava mais que, não sei, vamos dizer assim, mais que a boca, falava e deixava de falar, e em casa ela perdeu toda aquela vergonha que aqui na igreja ela tem. E eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque mesmo respeitosamente, Oséias e Deise, ela é uma pecadora. Mesmo daquele tamanho, mesmo linda da maneira que é, ela é pecadora. Você pode conversar com a mãe e o pai dela, que você vai entender como mesmo o coração de uma criança de 3 anos, de 4 anos, o pecado já habita. Então todos nós somos pecadores. Não existe um meio pelo qual nós podemos chegar no banco celestial diante de Deus e falar, ó Deus, eu trouxe aqui o meu Mastercard para poder pagar minha conta, parcela em 12 vezes aí. Não existe isso. O único meio de nós termos os nossos pecados perdoados é conforme o apóstolo João disse, e eu convido você novamente a abrir sua Bíblia em 1 João capítulo 1, verso de número 7, e você pode ler se achar, por favor. 1 João capítulo 1, verso de número 7. Quem achou pode ler.
Então, meus irmãos, não existe um outro meio. Não é o sangue literal de Jesus, mas é a crença no sacrifício de Cristo. Faz com que os nossos pecados sejam perdoados. E aí nós voltamos lá para Romanos 5:1, como eu disse para vocês, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, o dia que a querida Helena entregar o coração a Jesus, ela já fez uma decisão a Cristo? Enfim, a gente sabe que crianças, por vezes, elas dizem que creram em Cristo, mas vamos dizer que o dia que ela fez a sua profissão de fé em Cristo, quando Deus olha para Helena, ele não mais vê o pecado em seu coração. Ela vê, ou ele vê, uma criança que foi justificada ou foi salva por Cristo. Seus pecados foram limpos porque ela confessou Jesus como Salvador. Então notem que a salvação, ela pode ser, ou pelo menos uma criança de 4 anos, ela foi alcançada por Cristo. Independente da condição financeira dela, independente da raça, da cor, independente da quantidade de bens que ela tem, uma pessoa pode crer em Cristo simplesmente por compreender que aquilo que ele fez por nós foi por amor e não porque nós merecemos. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós vamos compreender o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Não vai existir uma balança celestial aonde as pessoas colocarão as suas boas obras e vai talvez pender para o lado das boas obras e você vai poder entrar no céu. Não vai. Porque se as nossas boas obras salvassem, nós não precisaríamos que Cristo tivesse morrido por nós. Então, meus irmãos queridos, o que o apóstolo Paulo fala no verso de número 9 é que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. A morte de Cristo na cruz não apenas nos redimiu, mas também nos concedeu perdão e nos reconciliou com Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 7. Alguém leia para nós, por gentileza. Efésios 5, 7 e Colossenses capítulo 1, verso de número 20. Quem achou pode ler para nós, por favor. Efésios 5, 7. É isso? Então eu anotei errado. Colossenses, leu 17 aí, talvez seja isso. Também não é esse, mas Colossenses 1:20 é com certeza. Vai lá, alguém lê Colossenses 1:20. Quem achou pode ler. E havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, veio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Efésios 1:7, essa é a passagem, tá? O que o Davi leu é exatamente aquilo que precisamos entender. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então foi Cristo quem permitiu que o homem pecador pudesse reconciliar-se com Deus. Efésios capítulo 1, verso de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, meus irmãos, novamente, Paulo dizendo que não foi por merecimento, mas foi pela graça de Deus. O seu amor chegou até nós e não nós fomos a ele. Porque como a palavra de Deus nos disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Infelizmente existirão pessoas que viverão a sua vida imersas no pecado sem entender a necessidade de um Salvador. Nós não somos melhores do que aqueles, mas devemos agradecer a Deus porque Ele nos salvou. Porque Cristo nos alcançou. Também, meus queridos irmãos, o John MacArthur, ele disse o seguinte, quando aqui no verso de número 9, você pode voltar ali para Romanos capítulo 5, aqui no verso de número 9, ele vai dizer o seguinte,
logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? O John MacArthur, ele comenta o seguinte: Cristo suportou toda a ira de Deus no lugar do pecador regenerado. E por isso não há mais nenhum resquício dessa ira para ele. Hoje pela manhã nós estávamos vendo, pela palavra de Deus, qual é o resultado daqueles que não creem. A palavra de Deus diz, em Mateus 25, se não me falha a memória, que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi criado primeiramente para o homem pecador. Só que as pessoas vão para o inferno por sua própria conta e risco. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como o apóstolo Pedro fala em 2 Pedro 3,9. Romanos 8,1, você não precisa abrir, mas vai dizer o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o dia que a Helena chegar diante de Deus, ao olhar para ela, o Senhor não verá uma pessoa pecadora, mas ele verá Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não porque somos bons, não porque ela é bonita, mas porque ela entregou seu coração a Jesus. Também, meus irmãos, capítulo 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas experimentarão a ira de Deus, porque negaram a Cristo. A Bíblia, ela trata sobre o futuro, e ela trata como serão os julgamentos, tanto dos crentes quanto dos incrédulos. Existe um folheto que nós já estudamos uma vez como pregação, chamado Esta Foi a Sua Vida. Foi o primeiro folheto que eu li. Na época, lá na igreja, nós distribuíamos muito. Se você não conhece, eu posso posteriormente colocar no grupo da igreja. Mas esse folheto, ele trata sobre uma pessoa que dispunha de muitos bens. Ela não se preocupava qual seria o dia da sua morte. Até que um dia teve, segundo ali o folheto, uma dor forte no seu coração e ali faleceu. Imediatamente, ao abrir os seus olhos, ele estava diante de Deus. Os anjos levaram ele até Deus. E aí foi colocado a ele, como numa espécie de imagem de fundo, todas as obras que ele havia feito. E é interessante que o próprio folheto trata que um dia ele estava na igreja, ouvindo a pregação do pastor, e na cabeça dele ele estava pensando no almoço, nas mulheres, e poderíamos até mesmo pensar no Grenal, quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. E é interessante que no final do folheto, Deus diz aos anjos: agora abram-se os livros. E foi procurado o nome dele, e o nome dele não estava escrito no livro da vida. E aí nós vamos para Apocalipse 20:15. E a todos... me fugiu agora. E aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí no folheto está uma silhueta de Deus apontando para o inferno, dizendo: afastai-vos ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O folheto, ele é impactante e é interessante, não porque as coisas aconteceram daquela maneira, mas porque dá uma visão de como existirão pessoas que chegarão diante de Deus, clamarão pelas suas vidas, clamarão pelas suas almas, mas receberão a mesma sentença que Jesus fala em Mateus capítulo 7, verso de número 21 a 23, aonde muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, acaso não fiz coisas em seu nome? E ele vai dizer: nunca te conheci. Eu não sei, meus irmãos, se acontecerá dessa maneira, se todas as obras e as oportunidades que a pessoa teve de ouvir a palavra de Deus, de render o seu coração a Cristo, eu não sei se isso vai acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui essa noite.
para aqueles que nos assistem no futuro. Se um dia você chegar diante de Deus e Deus colocar diante de você as suas obras e você não entregou seu coração a Jesus, o destino da sua alma na eternidade é o lago de fogo. Você pode não acreditar em mim, você pode achar que o que eu estou dizendo é balela, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você quer pagar para ver? Sendo que a Bíblia é clara em dizer que para ser salvo, para crer em Cristo, é de graça. Não precisa pagar nada, não precisa fazer esforço nenhum. As pessoas que estão nos hospitais, e principalmente naquela época de Covid, pessoas morreram aos milhares, porque elas não conseguiam respirar. Sabe quando que respirar para você vai lhe fazer falta? O dia que você estiver sem ar. Ou o dia que você estiver embaixo d'água e você não conseguir respirar. Ali talvez você vai dar valor a respirar. Enquanto, meus irmãos, nós não passamos pelos problemas, nós não entendemos a necessidade que muitas vezes eles têm para nós. Falamos para as nossas meninas da importância de terem saúde bucal. As pessoas que sofrem com seus dentes sabem que muitas vezes, se os seus hábitos tivessem sido diferentes no passado, talvez não sofreriam no presente. E quantas vezes mais, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos por causa das nossas decisões estúpidas. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso. Cada um de vocês, se um dia chegar diante de Deus, não vai haver desculpa, porque esta palavra pregada vai ser colocado diante de você e vai ser relembrado a oportunidade que você teve. Você pode sair daqui sem Cristo, mas se morrer naquelas escadas, o seu destino é o inferno. Aquele que creu em Cristo, independente do tamanho do seu pecado, independente daquilo que ele fez, porque diante de Deus essas coisas não são importantes. Aquele que creu em Cristo estará na eternidade. Em terceiro lugar, ou pelo menos eu quero, com perdão do retorno, quero ler as palavras de William Barclay, quando ele fala sobre a questão da justificação. Por meio de Jesus, nossa situação com Deus foi mudada. Pecadores como éramos, fomos postos em uma correta relação com Deus. Mas isso não é suficiente. Não só precisa mudar nossa situação, mas também nosso estado. O pecador salvo não pode continuar sendo pecador. Deve chegar a ser um homem bom. Agora, a morte de Cristo mudou nossa situação e a ressurreição de Cristo muda o nosso estado. E isso vem casar exatamente com aquilo que eu tenho pregado nas quartas-feiras, e essa quarta-feira, se Deus me permitir, terminarei o estudo. Que existem muitas pessoas que se declaram salvas, mas as suas atitudes, elas não demonstram que suas palavras são corretas. Existem muitos que se dizem cristãos pelo fato de andarem com a Bíblia debaixo do braço, ou por frequentarem uma igreja qualquer ela que seja, mas que nunca foram salvos. Porque as suas obras, o que você faz, quando está longe dos olhos dos outros, demonstra aquilo que você é verdadeiramente. E aí, meus irmãos queridos, talvez você pode, ou pelo menos todos vocês que aqui estão, podem se enganar achando que ninguém sabe o seu coração, mas sabe. Deus conhece os corações. E finalmente, versículo de número 10 e 11, você pode voltar para lá, por favor, Romanos capítulo 5. Versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então note, o apóstolo Paulo, além da morte sacrificial de Cristo, ele destaca a importância da ressurreição de Cristo. Por quê?
Porque ele fala o seguinte: se quando Cristo deu a sua vida nós fomos beneficiados, imagina agora que ele ressuscitou. O que a ressurreição de Cristo resulta em nossas vidas? Resulta que a morte não tem poder sobre nós. Que um dia nós ressuscitaremos. Viveremos num novo céu e numa nova terra. E aí, meus irmãos, só Deus é que sabe. Eu não sei, meus irmãos, se a gente vai poder voar como Superman. Eu não sei se a gente vai andar rápido como Flash. Eu não sei se a gente vai andar em teias como Homem-Aranha. Eu não sei. Eu sei que vai ser bom demais. Porque quando a Bíblia trata sobre o estado eterno, não fala nada de ruim. Fala somente de coisas boas. É interessante que existem algumas gravuras que mostram, né? Porque Isaías vai falar que a humanidade vai viver em harmonia com a natureza. Aí tem aquelas fotos, né, das pessoas passando a mão no leão. Para mim não é problema passar a mão em leão. Para mim vai ser problema passar a mão em aranha. Aquelas aranhas caranguejeiras, sabe? Cobra. Eu acho que eu vou passar. Esse tipo de coisa eu não quero, não. Eu tenho medo desses negócios. Mas é uma coisa boa nós sabermos que no estado eterno nos esperam grandes bênçãos. Sua vida, ou pelo menos a vida de Cristo ressurreta, é a garantia da nossa salvação contínua e da nossa vida eterna com Ele. O Francis Schaeffer, um grande teólogo do século passado, ele diz o seguinte: se quando éramos inimigos, Jesus morreu por nós, o que fará este Cristo vivo por nós agora? Se você, crente, já teve uma oração respondida, você vê a maravilha que é estar em comunhão com Deus. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, se vocês estivessem comigo na sexta-feira, eu parecia assim, eu estava embasbacado. Tanto quando eu saí do consulado, nem conhecia a pessoa que estava na rua, olhou para minha cara e falou: eu já sei a resposta. Porque havia uma tensão. Deus sabe, no meu coração, eu dizia ao Senhor, o meu desejo não era ir para a formatura. A formatura é uma consequência natural. O meu desejo era cumprir uma promessa que eu fiz ao pastor Roger da última vez que ele veio aqui. Eu disse para ele, falei: pastor, daqui 2 anos eu vou lá te visitar. Para minha sorte, veio a pandemia. Por favor, dados os devidos circunstâncias, né? Eu digo sorte no sentido que a minha promessa demorou 4 anos. Agora não tem como fugir, né? Vou ter que viajar de avião. Faz parte. Mas sabe, meus irmãos, quando nós temos as nossas orações respondidas, quando nós enxergamos a grandiosidade de Deus, quando você começa a ver todas as coisas boas que Deus tem feito e até mesmo nas coisas ruins, você vê a mão do Senhor te conduzindo. Não existe nada melhor que isso. É maravilhoso quando nós vemos que servimos um Deus vivo. O MacArthur, ele vai dizer o seguinte: quando éramos inimigos de Deus, Cristo pôde, por meio de sua morte, reconciliar-nos com Deus. Certamente agora somos filhos de Deus. O Salvador pode sustentar-nos por seu vivo poder. E aqui, meus irmãos, William Barclay, ele vai dizer o seguinte: Paulo explicou de que maneira os homens declararam guerra contra Deus e, em decorrência disso, tornaram-se merecedores da condenação eterna. Mas Deus não declarou guerra contra os homens. Antes enviou seu Filho como pacificador, para que os homens fossem reconciliados com Deus. A última passagem dessa noite é Efésios capítulo 2. E novamente eu peço a licença para ler na versão NVT, porque eu não desmereço as versões, meus irmãos, eu faço uso de todas. Eu entendo que seja a versão corrigida, atualizada ou as contemporâneas, muitas delas dão visões importantes para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho e a mensagem que Deus quis transmitir ao seu povo. Então você pode acompanhar na sua Bíblia ou simplesmente atente os seus ouvidos para aquilo que vai ser lido. Então, verso de número 11 do capítulo 2. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão,
embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Pausa. Os judeus, eles se orgulhavam de ser o povo de Deus por conta da aliança que Deus havia estabelecido primeiramente com os judeus. Qual era? A circuncisão. Então, para o judeu, aqueles que não eram circuncidados eram chamados pejorativamente de incircuncisos. Era como se fosse um xingamento. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Verso de número 12. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Se antigamente os judeus eram chamados o povo de Deus, hoje todos aqueles que creem em Cristo são o povo de Deus. Já não existem situações que nos separam. Não importa a circuncisão, não importa o lugar que você nasceu. Se você crê em Cristo, você pode e deve chamar a todos aqueles que fizeram a mesma decisão de irmãos em Cristo. Eu brinco dizendo que quando você chega numa igreja que você não conhece, você não precisa saber o nome de ninguém. É só você falar, bom dia, irmão. Bom dia, irmã. É ótimo. Não precisa lembrar de nada. Porque todos nós somos irmãos em Cristo. E é isso que importa. Quando nós entendemos o que nós somos posicionalmente. Então, meus irmãos, essa noite eu quero endereçar a cada um de vocês duas aplicações sobre esse texto. E o Espírito Santo vai agir no seu coração. Primeiramente, para aqueles que nunca entregaram a sua vida a Cristo. Para você que nunca clamou a Jesus que fosse o seu Senhor e o seu Salvador. Para você que talvez se morresse essa noite não sabe qual é o destino da sua alma. Eu quero te dizer, como eu falei para vocês, eu estava certo. Essa passagem nos chama a refletir sobre o amor incondicional de Deus manifestado em Cristo. Ele morreu por nós, mesmo quando nós éramos pecadores. Para você que nunca fez uma decisão a Cristo, essa é uma oferta de salvação estendida a todos nós. Existem pessoas que um dia clamaram a Jesus e esses foram salvos, porque entregaram-se a Cristo. Mas se você ainda não fez, você precisa entender que a oferta de salvação, ela é estendida a todos, independente de quem nós somos ou do que nós fizemos. Jesus quer te salvar hoje à noite. Agora, para você salvo em Cristo, para você que é um cristão, para você que já clamou que Jesus fosse o seu Senhor e o seu Salvador, que creu de todo o seu coração na ressurreição dos mortos, nós somos desafiados a viver em gratidão e a compartilhar esse amor redentor com os outros. Nós devemos nos gloriar no Senhor Jesus Cristo e em sua obra salvífica em nossas vidas. Volte para Romanos capítulo 5, nós não vamos ler a passagem, mas vocês vão entender. Porque isso eu já falei a vocês um pouco mais cedo. Note,
o versículo 6 vai dizer que quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E no verso de número 11, ele vai dizer, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É por isso que quando nós oramos a Deus, nós podemos chamá-lo de Pai. Se eu chamar o Jorginho de pai, talvez ele vai rir da minha cara. Mas isso não tem efeito nenhum na minha vida. Mas na vida da Belle e na vida do Arthur, tem todo efeito. Chamar Deus de pai, para quem recebeu Jesus, tem toda a diferença. Porque tem alguns que chamam Deus de pai e nunca o conheceram verdadeiramente. Então, essa noite, todos vocês que estão aqui, uma das duas decisões você precisa fazer. Ou entregar o seu coração a Jesus. Ou, se você já o fez, guiar a sua vida como alguém que entende que ela não pertence a você. Que nós somos reconciliados por Deus. Nós devemos obediência e uma vida grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz. Essa é a fé que nós temos pregado às quartas-feiras, e eu sugiro com veemência que, se você não assistiu, que você assista e que esteja aqui na quarta-feira para poder participar desse estudo. Muitos dizem da boca para fora, mas as suas atitudes, elas são vazias. Eu quero convidá-los a abaixarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, todos, por favor, com as cabeças baixas, olhos fechados. O nosso objetivo aqui não é constranger ninguém. Mas eu não posso terminar essa noite sem te dar a oportunidade de você tomar uma decisão na sua vida. Primeiramente, eu quero me dirigir a você, que nunca confessou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Essa noite, no seu coração, você se identificou muito com aquilo que eu falei da imagem daquele folheto, que quando você morrer, talvez você vai comparecer diante de Deus, e as oportunidades que você teve de clamar a Jesus como Salvador, você desperdiçou. Você não quis saber. Mas eu quero te dizer que você tem a oportunidade, você está aqui, você está vivo. Jesus quer te salvar. Não importa a sua idade, não importa nenhum dos fatores sociais, Jesus quer salvar a sua vida. O que eu quero te pedir não é que você pague, não é que você levante do seu lugar, mas quando terminar esse culto essa noite, eu estarei aqui à frente. Venha falar comigo, pastor. Eu gostaria de saber como eu posso entregar minha vida a Jesus. O que vai acontecer é que, se você for uma senhora ou uma moça, eu pedirei que uma senhora ou uma moça desça até uma das salas embaixo, abra a Bíblia com você e lhe mostre como você pode ser salvo. Não existe nenhum pagamento. Eu já lhe falei exatamente o que essa pessoa vai te dizer. Ela vai abrir a Bíblia em Romanos 10, 9 e 10 e vai lhe dizer que se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E aqui eu não estou me dirigindo a adultos, eu estou me dirigindo a todos. A pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras. Se você for um rapaz, um homem, eu, irmão Davi, ou um outro irmão, vai fazer a mesma coisa. Vai lhe chamar para um local separado, vai lhe abrir a Bíblia e lhe mostrar como você pode entregar o seu coração a Jesus. Então eu não vou pedir para que você faça nada agora, porque não queremos te envergonhar. Mas, por favor, não saia essa noite com dúvidas. Se simplesmente você quer saber mais, pastor, eu gostaria de saber mais, venha conversar comigo. Conversa com o irmão Davi, com o irmão Paulo, que está sentado lá na porta, ou com alguma pessoa da sua confiança. Não saia daqui sem Cristo. Mas também quero me dirigir a você, irmão em Cristo. Será que você realmente tem compreendido a bênção de ser reconciliado com Deus? De ter livre acesso ao Senhor?
Será que talvez os seus pecados não tenham fechado os seus olhos para a grandiosidade de viver uma vida em paz com Deus? Você tem a oportunidade de, nesse momento, abrir o seu coração e clamar por perdão. Lembre, se com a tua boca confessares, ou pelo menos se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa paz com Deus está a uma oração de distância. Então faça essa oração. Senhor, fala ao coração deste povo que aqui está. O Senhor conhece a cada um. Tira a vergonha ou aquilo que impede aquele ou aquela que entendeu a sua necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Mais vale, Senhor Deus, estar diante do Senhor, compreendendo que o amor do Senhor por nós é grandioso e o Senhor deu Cristo para morrer por nós, mesmo sendo pecadores, do que um dia esta vergonha levar a pessoa ao inferno. Faz também com que os cristãos aqui essa noite entendam a importância de viverem uma vida digna do Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.